Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Amado, eu não vou ter tempo hoje, não posso ficar voltando às pregações dos outros dias, porque senão eu não consigo terminar, é muita coisa. Só nessa semana, Efésios capítulo 5, só nessa semana, eu estava estudando e orando a respeito disso, Deus abriu tanta coisa, mas tanta coisa, que eu tinha que fazer um seminário aqui de segunda a domingo, só para falar de família, só família. Se eu fosse falar para você aqui, todos os erros que nós cometemos, primeiramente no entendimento, meu Deus do céu, afinal do que? O que é, afinal de contas, o que é uma família à luz da Bíblia? Não é a família que você quer, não. É a luz da Bíblia. Por que a luz da Bíblia, irmãos? Nós somos cristãos. E os cristãos é o povo que segue o ensinamento de um livro chamado Bíblia. Então nós não podemos simplesmente, eu sou cristão, mas eu invento uma coisa na minha cabeça e agora é isso daqui. Então isso descaracteriza você como cristão. O cristão é aquele que segue a Jesus e o faz através das palavras que estão na Bíblia. Senão não faz sentido, amém, irmão? Simples assim. Eu sou cristão, eu sou de Deus, mas eu invento as minhas próprias leis e eu faço do jeito que eu quiser. Então fica estranho. O cristão, ele é o seguidor de Jesus Cristo, das palavras de Deus, e isso através da Bíblia. Eu não vou realmente me ater a todas as coisas que Deus me falou essa semana, coisas assim, coisas tremendas. Olha, irmãos, libertadora, porém eu estou colocando isso já em ordem, para conseguir talvez aí num outro momento, falar sobre isso aqui de maneira, porque é uma construção muito grande de um lado e uma desconstrução muito grande de outra. Eu posso dizer para você que a grande maioria das coisas que nós entendemos sobre família não é bíblica. É da avó, é da bisavó, é do vô, é do pai, do tio, da televisão e outros. Né? Quero dizer para você que Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém? Isso é Deus. Quero dizer para você, como eu falei, que o nome do Espírito Santo, por exemplo, o nome em grego do Espírito Santo no Novo Testamento é Parácletos. É a mesma palavra que é usada para Consolador, é usada para advogado, 1 João capítulo 2, e é também a mesma raiz da mesma palavra usada para adjuntora, ou ajudadora, ou ajudador. Então, preste atenção, não estou afirmando que o Espírito Santo é mulher, porque nem o Espírito Santo é mulher, nem o Espírito Santo também não é homem. Deus é Espírito. Deus é um ser além das nossas limitações de gênero. Amém, irmãos? Deus não é homem nem mulher, porque Ele não precisa ser. Quando Jesus Cristo se manifesta, e se manifesta na figura de um homem, tem todo um propósito a ser cumprido, todo um ensinamento a ser colocado, que não vem nem ao caso aqui, porque senão a gente vai fazer 2 cultos só para explicar isso aqui. Amém? Vem na escola, toda terça-feira, a escola formada, vai aprender também. Tá bom? Então, fica assim. Só que Deus, então, é o quê? Deus é uma família. Deus é pai, mãe e filho. Essa é a ideia de Deus. Amém? Não estou dizendo que Deus é homem nem mulher. Amém? Eu estou falando que essa trindade, ela é uma representação. Então, quando Deus cria o mundo, cria as coisas, e cria o homem à sua imagem e semelhança, a primeira instituição humana do recém-criado homem é o quê? Uma família. Um homem e uma mulher. Por que um homem e uma mulher? Porque depois automaticamente viria quem? O filho, lógico. Simples assim. Amém? Então Deus, quando Ele se manifesta, a plenitude, escute isso aqui, irmão. A plenitude da manifestação de Deus não é um homem e nem uma mulher, é uma família. Então quando é que nós chegamos ao final das coisas, na construção de Deus na nossa vida? Quando nós atingimos o status de família. Então, para começar aqui, a família que eu tenho, a família que você tem, a família que nós temos, não é em si mesmo, ela é para Deus. A família que nós temos, ela não é em si mesmo. O que é isso?
A gente tem a minha família, quem manda sou eu, é para mim mesmo, eu que sou louvado, eu que sou o pai, eu que sou o avô. Então um olhando para o outro. Não, a família, ela é para a glória de Deus, porque a família, ela deve representar quem? Deus. Tanto é verdade que você vem para o Novo Testamento e você vai ver outra representação daquilo que é espiritual no físico, chamado casamento. E agora sim, nós vamos em Efésios capítulo 5. Assim como a família, pai, mãe e filhos, é uma representação de Deus, e Deus fala isso direto na palavra, vários trechos. O casamento também é uma representação espiritual. Efésios capítulo 5. A partir do verso 22. Preste bem atenção, porque esses versos aqui, de tão lidos e de tão mal usados, têm dado sérios problemas. Amém? As mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres estejam sujeitas em tudo ao seu marido. Maridos, amai as vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa nenhuma desse tipo, porém santa e sem defeito. Isso aqui é um tapa na cara de gente que fica falando que a igreja não presta. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Agora aqui, irmão, lê. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Isso aqui é o mais importante de tudo. Não obstante a vós, cada um de si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Quantos encontros de casais como esse que a gente vai ter? Esteja aí presente. É usado esse texto aqui. Convite de casamento, é usado esse texto. E todas as outras coisas usado esse texto. Mas não há, irmãos, texto mais briguento que esse aqui. Nós estamos nós estamos no mês inteiro. O nosso objetivo que Deus nos deu esse mês é falar sobre o campo de batalha espiritual da família. Mais uma vez, não porque é desejo de Deus que a sua família seja um campo de batalha. Mais uma vez eu vou falar isso. Mas é porque, infelizmente, por causa da nossa falta de conhecimento, falta de entrega e obediência, nossas famílias se tornaram ou estão se tornando lugares de dor. Amém, irmãos? Família não era para ser um lugar de dor. Você concorda comigo? Mas você concorda comigo que tem sido? E muitas vezes, no decorrer da vida. Quem que pode dizer, eu nunca tive um momento de tristeza no meu seio familiar? É impossível. Não tem jeito. Por quê? Como eu tenho falado também esses dias, nós abandonamos a progressão da fé. O que é a progressão da fé? Eu venho, eu aprendo, eu oro e eu estou numa crescente com Deus. Eu quero crescer, eu quero amadurecer na fé. Eu não quero vir assistir culto. Eu não quero ver o que esse cara vai falar hoje. Isso aí não... Estão entendendo, irmãos? Não, eu quero entender. E depois que eu entender, eu quero me alinhar à mente de Deus. O pensamento de Deus sobre isso. Então eu quero começar do fim. O casamento é algo espiritual para revelar quem? O relacionamento entre Jesus e a sua... Assim como Deus, no Espírito, se revela à humanidade como Ele é de maneira completa através de uma família, Cristo e a igreja, a história dos dois se revela como? Através do matrimônio. Eu sei que muitas vezes você já ouviu, talvez falaram para você, talvez até foi eu que falei, né? Aquela coisa, a gente se casa para quê? A gente se casa para ser o quê mesmo?
para ser feliz. Então, está errado. Isso não está escrito na Bíblia, em nenhum lugar. Ah, então quer dizer que a gente vai virar no inferno? Não, não é isso. É que se você, primeira coisa, se você aponta no outro a sua felicidade, você vai cair do cavalo. Se você não entende, se você não tem entendimento do que é um casamento, você vai cair do cavalo. Por quê? Você vai buscar no outro a felicidade, porque te disseram isso. Que desde pequeno te disseram isso, porque está em todo lugar escrito isso, menos na Bíblia. Ah, mas não fala lá que a gente, lá em Eclesiastes, não fala lá em Cantares, que a gente devia gozar a vida com a esposa da nossa mocidade? Então, justamente. Só que isso está dentro de um livro. Isso não é um versículo. Isso é um livro. O que significa isso? Tem todo um contexto até chegar naquele lugar. Você não pode tirar um versículo daqui, ó. Olha aqui, tá vendo? E jogar na cara do outro. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, qual é a ideia de Deus com a família? Revelar como Ele é de maneira completa. Qual é a ideia de Deus para o casamento? Revelar Jesus Cristo e a igreja. O relacionamento dos dois está escrito aqui, ó. Tudo isso eu me refiro a Cristo e a igreja. Ao mistério do relacionamento dos dois. Amém, irmãos? Você está entendendo até agora aqui? Então, o que acontece? Eu aponto no outro a fonte da minha felicidade. Só que o outro é o quê? O outro é outro ser humano. Um ser humano, ele tem vários sinônimos. E um deles é o quê? Limitação. Ser humano é sinônimo de limitação. Sabe o que é limitação? Vai ter dia que eu não consigo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Vai ter dia que eu não vou conseguir. Vai ter dia que eu não vou conseguir te fazer sorrir. Vai ter dia que eu não vou conseguir te dar 10 mil reais. Vai ter dia, vários dias. Vai ter dia que eu não vou conseguir. Muitos dias. Vai ter dia que eu não vou te dar a caixa de chocolate. Vou vir andando num cavalo branco, lá. Sabe essas coisas? Esse dia eu fiz uma postagem no Facebook. Até recebi algumas críticas de pessoas que acho que a pessoa não consegue ler. É um problema de analfabetismo. Não é problema espiritual. Onde eu coloquei a seguinte coisa, preste atenção. Não estava falando, logicamente, para você fazer um e nem outro. Era só uma comparação. Amém? Comparar, só isso. Entre um filme de terror e um filme de romance. Sabe esse filme de romance? Aquela coisa? O filme de romance é 1000 vezes pior que o filme de terror. Porque o filme de terror você já sabe que é o capeta também, que ele vai pular na parede, vai aparecer um cara lá com uma cruz na mão. É aquelas coisas estranhas. Agora, e você já fecha, né? O crente com filme de terror? Não. Amarrado em nome de Jesus. E é isso mesmo, não fica assistindo essa porcaria não. Mas, de outro lado, você pensa que o maligno parou, né? Ah, rapaz, eu fiz um filme de terror, ninguém assistiu. Puxa vida, esses crentes são espertos demais. Não, irmão, ele faz o de romance, que é pior. Por quê? Porque não existe filme mais cheio de mentira que esse filme de romance. Porque, preste atenção, não terminei ainda. Existe um romance, é lógico que existe. Existe o ser romântico, é lógico que existe, mas segundo a verdade. Lembre-se, irmão, nós somos cristãos, nós seguimos a Deus através de uma escritura, e não da minha cabeça. Você já percebeu em filme de romance? A turma pronta, fala o diabo, no final, aí, ou alguém morre, alguém continua, dá certo. Querido, aí você pega esse exemplo e coloca na sua vida. Começa a aprontar dentro do seu casamento e volta depois no final para ver se vai dar certo. Muitos, incontáveis casamentos têm terminado por causa de uma estripulia só. As novelas, que tem gente que gosta, tá cheio disso. Está cheio disso. Se o outro não te satisfaz, por quê? Porque o casamento é busca de felicidade própria, né? Aí, ó. Se o outro não te faz feliz, você faz o quê? Tem alguém na rua que te faz. Sabe por que tem gente caindo em lorota, em conversa de adultério na rua? Porque ele acha, ele foi ensinado, ele foi doutrinado, que casamento é uma busca egoísta da sua própria felicidade. Irmãos, nós precisamos saber quem que inventou o casamento, como que ele criou e o que ele estava pensando. Ele estava pensando, Jesus quando ele institui o casamento, Deus quando institui o casamento,
Ele está pensando em contar a história dele através das nossas vidas. Porque enquanto casado eu sou como Cristo e a minha esposa é como a igreja. Mas como a gente não está nem aí para isso, a gente quer quebrar o pau mesmo. Então a gente acorda cedo, 6 horas da manhã, na segunda-feira, e já começa a treta. E aí você vai checar, você vai colocar na balança. Por que muitos casais têm brigado? São coisas estúpidas, ridículas e sem valor nenhum. Sem valor nenhum. Nenhum. Quero fazer um parêntese a respeito do dia de hoje, Dia das Mães. Eu acho que tem prós e contras. O pró é o seguinte: glória a Deus porque tem o Dia das Mães, porque senão ninguém lembrava mesmo. Mas o contra é o seguinte: também não adianta aparecer no Dia das Mães com uma carinha de ai mamãe, vou tirar foto com a mamãe, minha mãezinha querida, dá CD da Aguinaldo Timóteo para ela, os cambal. Não adianta, querido. Não adianta. Se você, desculpa a expressão, se você é uma pessoa maligna, maldosa, desrespeitosa, ruim o ano inteiro, está aparecendo um dia e dá a flor para sua mãe. Por que não pergunta para ela: mãe, qual seria o presente que a senhora quer receber hoje? Eu garanto que a grande maioria das mães fala: não quero sapato, não quero perfume, não quero nada disso aí. Eu quero que você me respeite, eu quero que você me ame, eu quero que... Faz sentido, irmãos? Então tem o prós e o contra. A questão do casamento, ela acontece isso. Por que as pessoas têm brigado? Olha, as pessoas têm colocado o amor nas coisas. Olha, irmão, é tão fundo isso aqui. Eu estou dando exemplos, eu não vou conseguir exemplificar isso aqui, vai ser outros dias, mas assim, olha, vamos sair do culto ali, vamos comer uma esfirra ali? Eu estou dando um exemplo. Pode ser o marido, a esposa, quem for os filhos, não importa isso. Eu hoje não vai dar para comer esfirra, que a gente está curto, pronto. Quantos já entendem o que eu estou falando? Pronto. Porque a pessoa olha, meu Deus, ela interpreta um momento financeiro, que está com falta de dinheiro, ela interpreta aquele momento como falta de carinho e amor. Irmão, onde você arrumou isso? Quer dizer então que você casou com o dinheiro do outro. Aquelas palavras que fala no casamento é tudo uma baboseira. Seja fiel, outro até a morte que eu separe. Não sei o que na riqueza, não sei o que na pobreza. Deixa eu levar na pobreza, não. Pedir esmola para 2, não. É na riqueza. Existe um dado que é americano e agora também no Brasil, do censo de 2010 aí, que de 100% dos divórcios, escute, 53% dos divórcios são por causa de fatores financeiros. Por quê? Porque eu misturo as coisas. Eu perdi o propósito. Eu não sei qual é o propósito. Então está lá vivendo muito bem. O marido perde o emprego, a esposa mata ele. Não tem a janta de noite, o cara vai lá e mata ela. Vocês estão entendendo? Por causa de coisas. Detalhes ridículos. De gente que não entendeu nada, coisa nenhuma. E eu nem falei do Satanás ainda, que está do outro lado da rua, assim, esperando a hora de ele entrar. Esse aqui é só a gente, sem o diabo aqui, ó. É só a gente, sozinho. Então, não entrando muito para dentro disso daqui, falando de coisas concernentes de comportamentos, que isso não vai dar, é para outro dia. Como é ridículo os nossos comportamentos. É comportamento de quem não conhece a palavra. Só pode ser, não é possível. Ou o bicho está na carne mesmo. Então, hoje eu quero falar sobre essa questão, essa relação entre Cristo e igreja, que é o marido e a esposa. Semana que vem, os filhos. Amém? Eu quero ler com você, por exemplo, o que diz em 1 Timóteo 5,8. Eita versículo mal interpretado, como tantos, né? Que é o chamado: ora, se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior que o infiel. Primeiro, isso aqui tem um princípio espiritual aqui, certo? Que é cuidar
da sua casa. Mas em primeiro lugar, quero dizer, a passagem está falando sobre as viúvas que foram abandonadas na igreja. Para começar a conversa. As pessoas pegam isso daqui e aí, ó, eita. Isso daqui, o que estava acontecendo aqui? A igreja começou a se encher de viúvas. O que é uma viúva? Somente lá, 2000 anos atrás, na Palestina. Uma mulher que não tem marido, coisa e tal. Só que o que está acontecendo? Muitas viúvas tinham filhos, e filhos grandes. O apóstolo Paulo está falando o quê? Ei, rapaziada, não vai cuidar da sua mãe, não? É isso que ele está falando. Vocês não vão cuidar da sua mãe, que está velhinha, seu pai morreu, você vai jogar sua mãe agora no Deus dará. E aí vem esse versículo. Ora, se alguém não cuida dos seus quem? No caso aqui, direto, a sua mãe que está abandonada na igreja. Negou a fé e é pior que infiel. Por que é pior que infiel? Porque como que um cristão na igreja pode abandonar a sua própria mãe a passar fome e necessidade? Pense. Mas já tinha nego lá da igreja, olha lá. Então é sobre isto que esse versículo está falando. Porém, tem um princípio espiritual aqui. Família é um lugar que deve ser receber cuidado. Nós falamos nos domingos passados, você vai lá na internet, baixa a pregação, ouve de novo e ora. Isso aqui não é uma sériezinha boba, não. Você vai ver uma coisa, nós falamos semana passada sobre o princípio espiritual de Deus, as leis de Deus, os fundamentos construtivos de Deus. Quando Deus coloca aquele fundamento, tudo é criado debaixo daquele fundamento, segundo aquele fundamento. Isso é uma lei espiritual. Amém? E nós entendemos por A mais B que lá no Éden aconteceu exatamente isso. Deus colocou a lei espiritual, Deus colocou o fundamento, veio o diabo, perguntou qual que é o fundamento que vocês foram construídos. A mulher fala e ele entra e engana e mente e você sabe o resto da conversa. Amém? Ouve lá a pregação anterior. Então, como a coisa é muito funda e é muito grande, não vai dar para hoje, eu vou bater com você simplesmente nos pilares de sustentação de marido e esposa. Não vai dar para falar tudo, amém, irmão? Não vai dar para aprofundar demais. E não dá o tempo aqui. Mas só os pilares construtivos. Por quê? Porque o diabo vai atacar você ali. É ali que ele vai atacar. Então você já fica esperto. E quando eu estiver falando, eu tenho certeza que você vai... É mesmo. Por exemplo, vamos abrir em Gênesis capítulo 3. Tudo lá no começo, né, irmãos? Gênesis capítulo 3, você sabe que é a queda, narra a queda de Adão e Eva, e etc e tal. Gênesis 3,17. O homem tinha caído, Adão e Eva tinham rompido a aliança com Deus, tinham pecado, tinham quebrado um princípio, tinha quebrado a lei espiritual de Deus, certo? O que acontece? Acontece isso aqui, ó. Deus vem a ele dar sentença para a serpente, sentença para o homem e sentença para a mulher. Significa o quê? Antes dessa sentença, Deus criou o homem, macho e fêmea, os criou. A plenitude, a família completa, Deus sendo manifesto ali, era o que estava. Aí o diabo vem e faz com que eles quebrem aquilo ali. E aí agora, por causa da traição, por causa do pecado, por causa da quebra dos princípios, Deus vem e coloca outro fundamento. Preste atenção. Vamos lá. Deus disse a Adão: visto que você atendeu a voz da sua mulher e comeu da árvore que eu disse para você não comer, maldita é a terra por sua causa. Em fadiga obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerá o teu pão, até que você volte à terra, porque dela foi formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Isso foi o que Deus disse para quem? Deus disse a Adão, o masculino. Deus disse isso para o homem, o masculino. Ele falou a seguinte coisa: olha, agora a terra que eu criei para você, a terra que eu criei
para te abençoar, a terra que eu criei para você dominar, a terra que eu criei para você comandar, ela vai ser rebelde agora. Nada vai ser fácil. No suor do seu rosto você vai comer o seu pão. O que é isso? Em trabalhos, em cansaço e em fadiga, você vai comer o seu pão. E depois você vai morrer. Certo? Amém? Então, agora, isso Deus disse ao homem. Então, dentro da sentença do homem está o quê? Duas coisas. Olha os dois pilares do marido aqui, ó. Do homem aqui, ó. Primeiro, a tão chamada, tão falada e tão pessimamente entendida provisão. O marido é o provedor. Quantos vocês escutaram isso aí? Provedor, 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 provedor. Ninguém sabe o que está falando, um bando de papagaio. Ah, ele é provedor, ele é provedor, ele é provedor, ele é provedor. Irmão, o que é provisão? Eu não sei. Eu quero cobrar coisa do outro que eu não sei. Mas eu já vou mostrar para você. E a segunda coisa que foi dado ao homem é a liderança. Por que a liderança? Vamos ler atentamente. O versículo 16, que é a sentença que Deus deu para a mulher. Então Deus disse à mulher: eu multiplicarei sobremodo os sofrimentos da sua gravidez, em meio de dores dará à luz a filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele te governará. Então o marido tem duas coisas aqui, ele é provedor e é governador. Ele tem liderança, amém, irmão? Você está lendo aí? E provisão. Então tem aqui dois pilares, tem aqui os dois fundamentos da vida do marido. O diabo já está sabendo. Você acha que ele vai bater? Pensa. Ele vai bater aqui, ó. Nós talvez não saibamos, por causa da falta de entendimento e por causa da falta de comunhão com Deus, como é que isso daqui tem sido quebrado. Porque, irmãos, enquanto a Bíblia fala tanto sobre andar na carne, algumas pessoas ainda insistem em pensar que andar na carne é tomar cachaça, fumar maconha, usar tóxico, pular na casa dos outros, roubar botijão de gás. É isso que é andar na carne. Não, não, não. Andar na carne, isso aí também, isso é pecado, isso é bandidagem. Mas andar na carne é andar debaixo dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios desejos. É andar com 5 mestres, e não 5 ministérios, 5 mestres. Olfato, paladar, visão, audição, tato. Tem mais um, né? Tem outro. Ok? É isso aí, né? Vocês querem que eu pregue e faça conta ao mesmo tempo? Então, sabe o que a Bíblia, a palavra de Deus fala sobre as pessoas que andam de maneira sensual? O que você pensa? Sensual, cara. Calça de Zezé de Camargo, Luciano, tem até homem aí, né? Calça de Zezé. Não sei como é que o caboclo anda. Umas mulheres também, unção do pavão, maravilhoso. E aí, irmão, tá lá, né? Tá todo mundo vivendo como quer. Deus falou, azar, não quero nem saber o que Deus falou, porque se souber daí eu vou me sentir culpado. É melhor, olha. Mas tudo bem, vamos lá. E aí o que acontece? Ele vai me atacar justamente aqui, ó. Porque eu não sei o que é provisão. Quando eu não sei, e a minha carne está na frente da vida do Espírito Santo na minha vida, o que eu faço? Eu vou ser atacado ali, não vou? Eu vou ser atacado ali. O diabo sabe qual que é o pilar, irmão. Ele vai derrubar. Para derrubar, ele tem que derrubar o pilar. Então, o pilar da vida do marido são 2. Tem muitas outras coisas, não vou conseguir falar. Mais uma vez estou dizendo isso. Então, tem liderança e provisão. Como é que o diabo tem atacado a família na provisão? Primeiro, eu não sei o que é provisão. E não é o restaurante dos irmãos lá. Não é. Irmão, vou mostrar para você na Bíblia, o que é provisão. Mateus capítulo 6. Mateus 6, vamos lá, onde Jesus fala, é um texto maravilhoso.
Amém? Mateus 6, a partir do verso 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que você haver de comer, quanto você haver de beber, mas pelo vosso corpo. Nem pelo vosso corpo, que se haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? É uma pergunta. Quem está fazendo essa pergunta, irmãos? Quem é que está fazendo essa pergunta? Quem está fazendo essa pergunta é Jesus. Jesus está perguntando para você o seguinte: o que é que vale mais? A sua vida ou o que você veste? Pensa. Vamos tentar pensar nessa noite. O que é que vale mais? Olha aqui, ó. Não é a vida mais do que o que você come, e o seu corpo mais do que aquilo que você veste? Olhem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Provisão é sustento. E o que é sustento? É a mão direta de Deus para nos abençoar naquilo que nos faz viver. Então vamos continuar aqui. Porventura vocês não valem mais do que os pardais, que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Porque você anda ansioso pelo seu vestuário. Considerem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fiam. Contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vocês, vírgula, homens de pequena... Olha o problema aqui, ó. Olha o problema da questão da provisão e do sustento. A pequena fé dos discípulos de Jesus. Está aqui, ó. Eles começaram essa discussão porque quem que é Jesus? Ah, Jesus é Deus, Jeová Jireh, o Deus da minha provisão. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Tudo bem. Analise, pelo amor de Deus, e veja como é que viviam os discípulos ao lado de Jesus. Ao lado do Deus encarnado. E por que eles ficaram... Por que Jesus teve que dar esse ensinamento aqui, irmãos? Porque os discípulos... Rapaz, o que nós vamos comer? Tem mais de 10 mil homens e mulheres aqui, vamos mandar esse povo embora. Não tem que dar comer para eles. Jesus falou o quê? Dai-vos vós mesmos de comer a eles. Senhor, mas nós não temos nada. Aí teve que vir um menino e salvar todo mundo. Portanto, não seja ansioso. Olha lá. Não ande inquieto, dizendo, o que nós vamos comer? O que nós vamos beber? O que nós vamos vestir? Olha aqui, ó, os pilares. Aqui estão os 3 fundamentos do sustento e da provisão. Comida, bebida e vestimenta. Porque só as pessoas que não me conhecem que se preocupam com isso. Porque vocês sabem que o vosso Pai, o Pai de vocês sabe que vocês precisam de todas elas. Mas, agora vem o versículo que a gente gosta de falar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... E todas estas... Irmão, não é todas as demais coisas, não. É todas estas coisas. Não põe a palavra aí que vai mudar tudo. Porque aqui que está o problema. Colocaram dentro da provisão as demais coisas. Não é as demais coisas. É todas estas coisas. Que coisa? É essas que eu estou falando. Comida, teto, vestuário. É aqui que está o problema da provisão. Nós estamos confundindo Deus provedor com Deus realizador dos meus sonhos mais malucos. Então Deus é um cara que existe, que tem que assinar cheque em branco e dar para mim. Vai lá, filhão, gasta o que você quiser, porque o papai tem dinheiro para Dedéu. Deus não é assim, irmão. Quantos estão entendendo? E é por isso que tem muita gente frustrada na igreja, porque ele imagina que Deus é um tipo de Papai Noel que vai... Nem o teu Papai Noel mente para você. Ô velho mentiroso. Eu vou dar, não dá nada. Que é o Papai Noel, seu pai, que é sua mãe. Mas tá aí, tem gente que tem mais facilidade para crer no Papai Noel do que no que Deus falou. Porque o Papai Noel tem uma promessa de acordo com o desejo da sua carne, que é ganhar, ganhar, ganhar.
Aí vem Deus e fala assim, não vou dar não, porque você não está nem preparado para receber isso aí. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha lá, ó. Portanto, não se inquiete com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Isso aqui é um golpe na ansiedade. O que é ansiedade? Querer hoje o que só tem para amanhã. É não confiar que Deus... Agora, Deus provedor da nossa vida não é um Deus que dá tudo que você quer, a hora que você quer e do jeito que... Ou alguém aqui acha que é assim. Que senão, irmão, esse estacionamento aqui só tinha Ferrari e Porsche. O meu era um Lamborghini. Né? Deus é o Deus do... Né? Não é assim que a gente vê. Deus tem tudo, Deus faz o que Ele quiser. Esse estacionamento aqui só tinha Lamborghini, Ferrari, Porsche e outras coisas. Você concorda comigo? Baseado nos desejos do nosso coração. Baseado, como diz lá no Salmo 73, não tenha inveja do ímpio. Você liga a televisão, vê aquela cambada de ímpio que está condenado ao inferno e você inveja a vida desgraçada que eles vivem. Irmão, mas tem que ser muito burro. O que está acontecendo com os crentes? Irmão, desculpa a situação, mas o que está acontecendo com a gente? A gente abandonou a Bíblia, gente. A gente abandonou, isso aqui não é brincadeira, a gente abandonou o Espírito Santo, não é possível. A gente abandonou a Deus. Deus falou assim, ó, viva uma vida vibrante, viva uma vida que você pode viver. Sabe qual que é o tamanho da provisão de Deus para você? É o tamanho que você pode viver. Mas a gente perdeu a força que vem junto aqui. Sabe o que é o nome dessa força? Contentamento. Até Jesus falou assim, ó, contentai-vos com o que tendes. Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, ele fala assim, ó, olha, quero falar uma coisa para vocês. Estejam contentes com o que vocês têm. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Viemos para esse mundo sem nada, não podemos levar coisa alguma dele. Contente-se com a vida. A gente, sabe por que a gente não é feliz no casamento? Não é por causa do outro, é porque tem um vazio de Deus em nós. Porque quem está cheio de Deus, ele é feliz e contente em Deus. Então por que eu vou casar com aquela mulher? Não é buscando felicidade nela, é porque eu já tenho, o nome dele é Jesus, e agora eu quero compartilhar com aquela mulher, que é a esposa. E não buscar em outro ser humano algo que só Deus pode fazer por nós, que é completar a sua alma. É você estar contente. Por favor, irmão, não estou falando de espírito de miséria, não, porque espírito de miséria e espírito de desperdício andam muito perto. Eu não estou falando de um cara que ele está com dinheiro ali para comprar uma carne, ele não compra porque ele é um mesquinho. Não estou falando isso. Mas eu estou falando de um cara, ou de uma mulher, ou de uma família, que se ele tiver que comer, eu vou falar um prato que para mim é top. Arroz, feijão e um ovinho frito. Para mim é top, eu não sei você. Eu não estou sendo demagogo, não. É sério. Quem me conhece aqui sabe. Ou um arroz puro com limão, uma banana e uns filetinhos de carne moída. Irmão, para mim é céu. Mas eu sei que tem gente que só quer comer picanha maturada. Não sei, não tem problema, irmãos. É aquilo que o apóstolo Paulo falou. Preste atenção. É o bom senso. É aquilo que Paulo falou. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter fartura. Eu sei ter. Tem gente que não sabe ter fartura, irmão. Porque ele tem fartura, o que ele faz? A geladeira dele se transforma no quê? Num lixo, numa lata de lixo. Alimento apodrecendo dentro das nossas geladeiras e dentro dos nossos armários, e a gente chama Deus de provedor. Você está de brincadeira, né? Você está de brincadeira. Irmão, quando Jesus multiplicou pão e peixe, sobraram 12 cestos de pão. O que ele falou? Guarda isso aí, que nós vamos usar mais para frente. Ele não tem todo o poder? Tem ou não? Ele fala, deixa esse pão aí, joga fora, que amanhã papai está aqui, que você quer pão? Pão com creme? Plim. O que você quer? Mas, pão carequinha? Lembrei agora. Tá, você quer pão doce? Você quer pão doce? Você quer? O que você quer, irmão? Hã?
Pão Nazaré, isso. Sabe, Deus não fez isso. Jesus não fez isso, irmão. Para dar risada. Jesus não fez isso, irmão. Jesus mandou juntar, sabe por quê? Mesmo ele sendo Deus, Deus não é um Deus de desperdício. Deus é um Deus de sustento. E sustento com entendimento. Deus não é inconsequente, gente. Não faz nenhum sentido devotar glória a Deus de achar que provisão e Deus na sua vida é ter comida para jogar fora. Isso aí não é provisão, isso é maldição. Porque se você está com mais do que você aguenta, primeiro, essa comida nem é sua, é de outro. Mas como você segura, no egoísmo, retendo, e esse é o espírito de miséria. O espírito de miséria não é quem não tem. O espírito de miséria é quem tem e não reparte. Ele prefere que estraga na geladeira dele do que trazer no bom samaritano, do que dar para um irmão, do que fazer isso. Não, vai estragar aqui, porque Deus é provisor. Não, isso aí não tem nada a ver com Deus. Nada. Nada. A gente, irmão, como família, eu sei do que eu estou falando, estamos aqui há tantos anos. A gente não sabe nem ir no supermercado, gente. A gente está perdido. Tem um cara que vai lá no supermercado, dando um exemplo, um cara vai lá no supermercado, ele coloca 60 tipos de Danone. Eu já sei, irmãos, pessoas que estão com um carrinho no supermercado, ele é que nem um zumbi, ele nem sabe o que está fazendo ali. Ele nem sabe o que ele precisa, ele nem sabe o que está faltando em casa. Mas ele vai fazendo isso aqui, ó. Porque foi ensinado que Deus na sua vida é carrinho de compra cheio. Então, como a família não vive debaixo da voz poderosa do Espírito Santo, nem do conhecimento da Escritura, o homem como provedor tem que ser um cara, então o quê? Que banca todos os desejos da esposa e dos filhos. Porque se ele não for, pau nele. E aí é o diabo que já está trabalhando. Você entendeu, irmãos? A gente não entende, irmãos, que se Jeová, se Yahvé Jireh, é Deus da provisão, e se o marido é figura de Cristo, quando a provisão entra na sua casa, filhos e esposas e maridos, é Deus que faz entrar. Então se tem um arrozinho ali, com um limãozinho e um ovinho, sabe o que você faz? Você agradece, Senhor, olha o que o Senhor mandou para mim hoje. Ao invés de se voltar contra o marido, você quer improvisar aqui? Eu estou comentando dessa coisa aqui, eu não aguento mais essa coisa aqui. Você não sabe o que é fome. A gente perdeu a noção, irmãos. A gente passa, a gente sai na rua, as pessoas passando fome, frio. Às vezes eu passo, esse dia eu estava passando, pegando a Helena da escola, passando aqui, tem um negócio que as pessoas jogam lixo ali no anel viário. Tinha um senhor de idade, acho que com certeza mais de 60 anos, com certeza, de cabelo branco, de óculos, de bicicleta, fazendo isso aqui no lixo. A gente não sente mais nada. A gente vê aquilo ali, esse é assim mesmo, e vai lá e gasta dinheiro com o que não precisa. O Isaías falou, por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Sustento de Deus é para ser colocado no lugar certo. É assim que nós honramos Deus, vivendo vidas modestas e humildes. Vida modesta e humilde não é roupa rasgada, não é ficar sem tomar banho, não é nada disso, irmão. É viver com entendimento, agradecendo tudo que Deus dá, no caso da provisão, através do marido, se for. Mas isso aqui nós já vamos quebrar também, esse negócio aqui. A posição, liderança, vai atacar ali. Quantas e quantas e quantas pessoas, quando estão lendo esse negócio aqui, a hora que vem na palavra submissão, já dá pau. Porque pensa que submissão é ser escravo do homem. Irmão, não tem nada disso. Submissão significa debaixo da missão. Não tem nenhuma mulher que tem que ser escrava. Não tem nenhuma. O cara passa, pega uma casca de banana, joga no chão. Ei, mulher, pegue isso. Não é nada disso não, gente. Não é isso não. Não é nada disso. Eu sei que tem uns malucos endemoniados vivendo isso aí. Mas não é nada disso. O marido ser líder e a esposa ser submissa não é o cara chegar ali com a cabeça. Porque da mesma maneira que muitas esposas e filhos têm atacado os maridos na questão da provisão, tem muito marido também que ele pensa que ele é sozinho.
Que ele é o líder. Líder faz o quê? Faz o que quer, né? Aí, ó. Da onde você arrumou que líder faz o que quer? Da onde que nós tiramos isso? No nosso próprio desejo. Então, se o líder faz o que quer, ele também não provê, porque nós não temos, hoje nós vamos comer serraia com arroz. Quem já comeu serraia? Quem sabe o que é serraia? Uma serraia é gostoso. Aí não vamos para lá, né? Vai assustar os irmãos. Serraia é o alface do mato, é uma delícia, mas tudo bem, vamos lá. Amado, aí o cara está comendo serraia com arroz, a turma na casa dele, ele é o fedor, e aí ele chega com o carro com 10 mil reais de som. Porque ele é o líder. Então tem que botar som no carro. Então não tem papel higiênico, não tem um arroz, um feijão para eu comer, por quê? Andando que nem um moleque, andando que nem um bobo. Comprou a Ferrari e anda descalço. E a turma falou, nossa, ele desceu da Ferrari descalço. É que é moda, mano, Ibiza. É tal. Você nem sabe o que é Ibiza. Você está vendo onde, irmãos, o diabo vai achando o lugarzinho dele? Você está prestando atenção? Nunca é algo que ele faz, é algo que nós não entendemos, é algo que nós não procuramos, é algo que nós não submetemos a Deus. Porque eu sou o líder, cara, eu sou o cabeça faz o que quer, não o Senhor. O cabeça do homem é Cristo. E Cristo não age dessa maneira. Isso é lá em 1 Coríntios 11, 3. Quero fazer saber a todos da igreja que o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do homem e Deus é o cabeça de Cristo. Tem uma linha aqui, ó. Não existe homem ser cabeça, porque a cabeça do homem é Cristo e Cristo não faz isso. Então o que é isso aí, irmão? É a carne. É princípio sendo quebrado. E se é princípio sendo quebrado, alguém vai tomar posse e vai fazer ferver aquele caldeirão ali. Pensa agora uma família, crente, cujo um homem que pensa que é o cabeça, as suas cabeças de vento, faz o que quer, dentro de um quadro de necessidade, irmão, vai dar pau a semana inteira dentro dessa casa. Quantos estão entendendo? Ou não? Olha, nós estamos precisando disso. Chega o cara lá, olha, eu comprei o PlayStation 20. Agora você entra dentro do jogo e fica lá. A mulher desse aqui, aham. Você comprou detergente ou não? Não, aham, pronto. Mas eu comprei o PlayStation 4. E o pior, só um controle ainda. Ninguém joga, só ele. Egoísmo de um lado, egoísmo do outro, falta de entendimento, falta de procurar na palavra, falta de entender que um casamento é a representação de Jesus e da igreja, e a igreja de Jesus não vive desse jeito. Eu não quero saber, irmão, que eu casei para ser feliz, não é? Então, qual que é a minha felicidade? É o PlayStation 20. Aí chega dia dos pais, eu já estou com aquele negócio na cabeça. Aí o filho não dá o PlayStation 20, né? A mulher não dá, eu fico o quê? Dia das mães, dia de aniversário, dia de qualquer coisa. A gente, irmão, lê tanto a Bíblia, que agora ninguém mais conhecemos segundo a carne. A gente lê tanto a Bíblia. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Que nova criatura que nós somos, se nós temos as mesmas manias carnais de antes. A gente só passou a congregar aqui, só. Não existe transformação do interior, do entendimento. Romanos 12, 2, que a gente deve renovar pela transformação do nosso entendimento. Não, esse negócio aí não. Eu quero gastar com o que eu não devo, gastar fora de hora, gastar com o que eu não posso. Por quê? Porque se não for assim, olha onde que muitos desceram. Se não for assim, a esposa entende que o marido não ama, e o marido entende que a esposa não ama, e o filho também entende que o pai não ama ele, e por aí vai. Todo mundo entende errado. Porque nós todos temos desejos, certo? Talvez tem meninos aqui, crianças aqui, que falam, o que você quer de aniversário? Ele vai falar, eu quero PlayStation 20. Não tem problema. Mas eu quero falar uma coisa para você jovem que está aqui, que é solteiro, sei lá quantos anos você tem. Você está aqui jovem, escuta isso aqui. Se o seu pai e a sua mãe não têm condição,
no momento de comprar o seu PlayStation 20, vai lá e dá um abraço no seu pai e na sua mãe. Porque é melhor ter pai e mãe do que um videogame. Tem gente dimensionando o amor através de coisas. Meu irmão, o que está acontecendo com a gente? A gente devia ser sal da terra e luz do mundo. A gente está vivendo igual as pessoas do mundo. Pessoa do mundo é assim. Eu não me satisfaço. Eu não sou mais feliz dentro da minha casa. Por quê? Porque eu acho que a gente tem a net de 10 mega, mas amor mesmo é ter uma net de 50 mega. O que é isso, cara? Tem gente que briga porque está sem conexão. E é verdade, sem conexão nenhuma com Deus. Irmãos, eu vou fazer 40 anos esse ano. Eu vim de um tempo onde não existia internet, nem telefone celular. A gente era um bando de criançada e pé sujo brincando pela rua, feliz da vida. Hoje, se uma criança não tem um celular com internet, ele quer brigar com o pai. Ah, vai tomar banho. Viu? Escuta aí, é para você mesmo. Aleluia. A palavra de Deus diz, irmão, há um tempo determinado para todas as coisas. Eu não sei quando assistiram o Globo Repórter sexta-feira, falando dos perigos digitais para as crianças. Ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí, não. Irmãos. O cara fez uma exemplificação fantástica. Ele falou, deixar um tablet com internet na mão de uma criança é a mesma coisa que pegar uma criança, levar numa praia lotada e soltar ele e sair fora. É a mesma coisa. Mas a gente se tornou ignorante, a gente se tornou coração duro. E o maligno, irmão, está trabalhando nisso. Ele vai colocando ele vai atacando as bases. Ele vai batendo. A esposa, como diz aqui em Gênesis 3:16. Alguém diz assim, a esposa é um negócio seguinte, a esposa dela tem que cuidar da casa, né? Ela tem que cuidar da casa, tem que fazer... Irmãos, a passagem, eu vou ler para você, a passagem bíblica que fala sobre isso, não tem nenhuma relação direta com a esposa ter que ser dona de casa. Porque se ela não for, está errado. Não, senhora. E o Provérbios 31, nós vamos pôr onde? E a mulher virtuosa? Onde que vão arrancar e jogar fora? Daqui a pouco eu vou ler aqui. Não, vou ler agora. Eu estou com raiva. Raiva do cão. Provérbios 31, abre aí, irmão. Abre aí. Deixa eu falar uma coisa aqui. Provérbios 31:10, está falando sobre a mulher, ó. Alguém diz assim, mulher não pode trabalhar. Mas está escrito na onde na Bíblia isso aí? Não está. Está tudo dentro de contextos arrumados e errados. A Bíblia diz claramente que existe um tempo na vida da mulher, onde ela tem que assumir o ministério de mãe. Aí é outra coisa, amém, querido? Você que está cuidando do seu filho, é isso aí mesmo que você tem que fazer. Cuida dos bebês, é isso mesmo. Agora, se você tem um tipo de vida onde você pode ficar sem trabalhar, não quer, você está acomodado e feliz com o que você tem, louvado seja Deus. Agora não, eu acho que a gente tem que comprar uma Ferrari no final do ano. Ótimo, arruma um trampo. Não, um provérbio 31. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede de muitas joias finas. O coração do seu marido confia nela. Não haverá falta de... Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ela busca a lã, o linho. De bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante. De longe traz o seu pão. E ainda à noite, ela já se levanta, dá mantimento aos da sua casa, tarefa às suas servas, examina uma propriedade. Olha, irmã, essa é a mulher que faz negócio. Ou nós vamos ter que arrancar isso aqui, né? Por favor, irmãs, eu não estou falando que se você não arrumar um trabalho amanhã que você ganha muito, você não é mulher. Por favor, não ponha palavras na minha boca, amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando simplesmente que existe uma história colocada com versículos montados, que a mulher, o lugar da mulher na cozinha, ela não pode falar mais nada do que isso. Não é verdade. Repito, se você é uma esposa, está contente com o nível de vida, no nível das coisas que você tem, louvado seja Deus pela sua vida.
Eu quero comprar uma televisão de LED de 60 polegadas. E o marido ganha um salário. Aí ele não consegue comprar, você vai lá e ataca ele. Você não é o provedor? É o provedor, não é sustentador de loucura. Provedor é uma coisa, sustentador de loucura é outra. Porque na questão da família é Deus, na questão do casamento é Cristo e a igreja, né? Do que é que Cristo nos chama em 2 Coríntios capítulo 5? De cooperadores. Sabe o que é cooperador? Ajudador. Sabe o que é ajudador? No momento, preste atenção nas palavras, cada uma delas é importante. No momento, havendo a necessidade, havendo interesse e havendo um comum acordo, qualquer mulher pode arrumar um serviço, ter o seu dinheiro, comprar as coisas. Sabe, irmãs? Deixa eu falar uma coisa, e eu não estou puxando brasa para sardinha de ninguém, não. Porque a palavra de Deus não é homem nem mulher, é a palavra de Deus. Não estou puxando brasa para sardinha de ninguém, não. Eu só estou abrindo como que o maligno tem entrado em muitas casas aqui. A gente deseja coisas, certo? A gente deseja comprar coisas, comer coisas, viajar, a gente deseja, certo? Não tem problema nisso. Vamos fazer uma viagem? Não, é que lindo. Só que sua estrutura familiar financeira não permite isso. Quantos entendem o que eu estou falando? Pelo amor de Deus. Mas a gente quer muito, certo? Então o que você faz? Ao invés de atacar o cara dizendo muitas vezes que ele não é o provedor, que ele não é isso, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, ajude-o como uma mulher ajudadora, adjuntora. Talvez por um momento. Tem tanta mulher que trabalha aqui, ó. Não tem ninguém morto aqui, não. Está aqui, ó. Cinge os lombos de força, fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende a mão à máquina de costura. Abre a mão ao aflito. E ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas. Veste-se de linho fino e púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando assenta entre o ancião da terra. É a mulher que, quando olha para o marido, não vê um cara, mas ela vê Cristo. Ela vê a figura de Cristo. E ela se enxerga como igreja. Então, ela fala assim, eu tenho que honrar esse cara, eu tenho que ajudar ele. Irmãs, você não sabe, talvez, como o seu marido tem precisado da sua ajuda. E maridos, quando você precisar da ajuda da esposa, abre o coração e diga, eu preciso da sua ajuda. Não seja orgulhoso pensar que você é um cabeça duro, cabeção. Não é que eu vou levar vocês sozinho, morre. Morre. Por causa de uma ideia errada, montada uma ideia totalmente errada. Porque quando você vai analisar os contextos, 1 Timóteo, Tito capítulo 4, você vai ver que ela está dentro de tempos. Ela funciona dentro do tempo que a pessoa está vivendo. Você acabou de ter um filho, minha irmã, vá cuidar do seu filho, vai. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Agora, quantos anos tem seu filho? Meu filho tem 25. Você quer cuidar desse cara? Vai dar o quê? Mamar para ele? Já viu que esse cara grandão desse tá... Brinca, ei filho, tem Todd agora, a mãe fez Todd para você. É cantadinho, mãe, obrigado, mãe. Com aquele bigode de leite, a minha mãe dá todinho para mim. É gata bem. Você não está criando um homem, você está criando um pé de alface. Dá Todd para criança. A Bíblia diz que o leite é para a criança. Adulto é o quê? Alimento sólido. Alimento sólido. A Bíblia diz que quanto mais idade a gente tem, a gente deveria ir abandonando as coisas de... Mas parece que não, a pessoa está agarrando as coisas de menino. Você está entendendo, irmãos? Preste bem atenção para Satanás não torcer nada do que eu estou dizendo. Mais uma vez eu repito, se você está satisfeita, contente, cheia de alegria no Espírito Santo, com aquilo que você tem, louvado seja Deus por isso. Agora, não há nenhum problema bíblico entre um casal, por exemplo, que quer comprar uma casa, quer comprar um carro, ou alguma coisa desse sentido, se unir para fazer isso. Ao contrário, isso fortalece o relacionamento. Porque lá atrás foi assim que Deus criou macho e fêmea, não tinha
essa distinção. Agora, o que não pode é passar a figura do homem para a mulher. A última coisa que pode acontecer é que a provisão venha dos dois, mas a liderança vai estar na mão do marido. E liderança não é, pega o salário dos dois, irmão, amor, vamos juntar para comprar uma casa, né? Os dois começam a trabalhar, pega o salário dos dois, ele vai lá e compra o PlayStation 20 e bota som no carro. Aí não, né, irmão? Aí vai dar rolo, e tem que dar mesmo. Outra coisa, nem todos os problemas relacionados ao casamento é coisa do diabo. A Bíblia fala sobre a correção. Sabe o que é correção? As pessoas estão confundindo, preste atenção, correção com xingamento, correção com ofensa moral, correção com estupidez. Amém, irmãos? Correção não é nada disso. Correção é verificar algo que está errado e chamar a atenção do outro em amor para que a família entre em harmonia. Correção não é descobrir um erro que o outro cometeu e fazer daquilo uma espada para magoar o cara, para magoar a mulher. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu estava esperando você dar essa agora você vai ver. E aí entra espíritos como Jezabel da vida. Porque alguém diz, né, é bonito, eu vou fazer isso porque eu acho que eu devo fazer. E vai lá e estoura. Nós não nos comportamos como deveríamos. Nosso entendimento está errado. O diabo vai bater nesses pilares e vai ver que a gente não tem entendimento, vai ver que a gente não está alinhado com Deus. E ele vai torcer. E você vai pensar que está sendo provedor e o que você está provendo é tudo de errado. Porque quando fala de provisão, mais uma vez, irmão, não é só dinheiro em casa para comprar coisa. Cadê a provisão espiritual? Você acha que não tem? O que Jesus falou? Não é só de pão que o homem vive, mas de toda a palavra. Cadê o homem como provedor espiritual? Também não quero. Aí, irmão, fica um jogo de duas pessoas, um jogo de empurra. Que é o que aconteceu lá. O que vocês disseram? Não fui eu, foi essa mulher que o Senhor me deu. Aí, já começou aqui, ó. Eles não entendiam que eles eram uma só? Agora você viu o que diz? O que é o casamento? Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só? Carne. Carne, sabe o que é carne? Nenhum homem, nenhuma mulher é um espírito com o outro. Você é um espírito com Deus. 1 Coríntios capítulo 6. É uma só. É o comum acordo e a ligação da carne. Não é no espírito, não. Eu fico vendo, irmãos, umas palavras aí por aí soltas assim, que vai dar problema. Tipo, casamento é cumplicidade. Vai nessa daí. Vai nessa. E sabe de quem que é o casamento da cumplicidade? Atos capítulo 5, Ananias e Safira, os dois cúmplices. Casadinho. O que fez? Morreu os dois por pecado. Deus matou os dois. Quantos homens estão em pecado por causa das suas mulheres? E quantas mulheres estão em pecado por causa dos seus maridos? Não é, irmãos? Ou não? Claro que é. Porque você é coagido pelo outro. É igual a Dalila. Se você me ama, entrega os pontos. Se você me ama, faz o que eu quero. Não, isso não é amor. Se você me ama, essa devia ser a nossa frase. Se você é casado com um homem crente, uma mulher crente, a frase correta é essa. Se você me ama, obedece a Deus. Porque quem ama a Deus não faz o mal para o outro. Agora não, se você me ama, é a Dalila. Você me ama, prova para mim que você me ama. Entra comigo nesse conchavo aqui, ó. Pronto, irmãos, pronto. Um casal cristão tem como cabeça Jesus Cristo. Não é o outro, não. Não é a ideia do outro. Porque cada um de nós tem ideia às vezes, irmão. Cada uma. Você não pode gastar dinheiro, mas você fica, amor, deixa eu gastar, vai. Não, vamos gastar, vai, amor. Não, a gente tem as coisas pra... Não, mas não vamos gastar, vai. Amor, que é isso? Não, não. Aí, vai lá e faz o quê? Gasta. Segunda-feira. Pau! Deus, tu és provedor.
Amarra uma mão, o diabo, na minha vida. Como? Você fez uma aliança com ele no domingo à noite? Não é? A gente não... Irmão, o que difere um adulto de uma criança? Simples. Responsabilidade. Quando é que um homem ou uma mulher se torna um adulto? Não é a idade, não. É quando ele se torna responsável. Quando tem uma pessoa responsável, ele é um adulto. Ele pode ter 60 anos, e é responsável, ele é um menino. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E aí o que acontece? Debaixo de responsabilidades, nós vamos nos... Eu já cansei de ver muitas vezes palestras aí de casais por aí no mundo, falando, olha, pega a sua esposa, vai viajar com ela, paga um jantar para ela, dá um presente para ela, dá um brinco de brilhante para ela, pega o seu marido, leva ele lá não sei aonde, faz grado nele, faz janta para ele, mingau para ele, sei lá o que você faz. A gente dimensiona a felicidade aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, Jesus. E no dia que não der para levar para comer? Não ama mais? Vai jogar 30 anos de casamento no lixo, que hoje não deu para sair. Você está de brincadeira. Você está entendendo, irmãos? Aí, entra uma das coisas mais horrorosas e nefastas que tem. A feitiçaria dentro do casamento. Toda mulher sabe que o homem funciona num padrão. Não sabe, irmã? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Que tem uma plateia aqui meio adolas. Vocês sabem, né? O homem, ele tem um padrão, não tem, irmã? Você está entendendo, né? Ele tem ali um alvo dele. Pode ser cedo, à tarde, depois do almoço, dia santo, feriado. Depois do almoço, qualquer coisa. Vamos logo, vamos lá. A mulher fala assim, amor, eu estou com uma dor de cabeça. Tá bom. Agora, faz isso com o homem. O homem chega, estou com uma dor de cabeça trincada. A mulher, mas eu estou preparado. Mas eu vou com dor de cabeça, mano. Eu supero em nome de Jesus. E vai assim mesmo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Escuta aqui, irmão. Isso aqui é muito sério, olha só. Agora, a relação mais íntima entre um homem e uma mulher, ou seja, o casado, você sabe o que é, né? É a relação sexual, é a mais íntima. É uma carne, um com o outro, certo? Isso é espiritual. Isso revela a união de Cristo e da igreja. Isso aqui não é uma brincadeira. Não. Agora, o que o inimigo tem ensinado muitos a fazer? Transformar isso em moeda de... Que diferença tem entre uma mulher toda produzida, que está ali numa esquina de Pindamonhangaba, oferecendo o seu produto, quando você está entendendo o que eu estou dizendo, em troca de dinheiro, porque através do dinheiro ela vai conseguir obter o que ela... Aí você pega esse espírito de prostituição e coloca dentro da... Onde você usa o relacionamento sexual como moeda de... Você acha que no mundo do espírito não tem ninguém vendo isso aí? Você acha que no mundo do espírito não tem ninguém vendo o seu coração fazendo isso? Nós deveríamos ser gente de Deus. Nós deveríamos viver debaixo da voz do Espírito Santo. Nós deveríamos entender o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 7, que o corpo do marido pertence à esposa e o corpo da esposa pertence ao marido. Mas também não é para fazer cavalo de batalha, que tem uns caboclos também que é meio louco, cedo da tarde, à noite, madrugada, 5 minutos, o cara vê aquele negócio, vai no... Não posso falar isso. O cara vai no nutricionista, fala, você tem que comer de 3 em 3 horas. Ele quer fazer essa transição, isso aí. E aí o cara se torna um violento. Ele se torna um violentador. A gente perdeu a noção, gente. As pessoas de hoje perderam a noção. É um trem descarrilhado, ninguém sabe para onde vai. No último domingo eu vou falar sobre dinheiro e sexo. Você vai ver o BO que vai dar. E nesse dia, por favor, crianças, não quero aqui. Porque eu preciso... entrar.
A gente está usando como moeda de troca. O que é outro pilar do casamento, irmãos? Diz lá em Marcos, depois diz em Eclesiastes. Veja qual que é o pilar. A união dos dois. A união, deixará o homem o seu pai e unir-se-á à sua esposa. A união dos dois, a união. O que significa união? Marcos fala, Jesus fala, né, sobre isso. Uma casa dividida do que, irmão? Uma casa dividida jamais prosperará. Ponto. Isso aqui já dá a conferência. Oi. Isso vai chegar a sua hora. Esquentando. Uma casa dividida. Você acha que o diabo não sabe isso? Você acha que o diabo não sabe isso da Escritura? Que uma casa dividida não prospera? Irmão, nem o inferno é dividido. Mas as nossas casas muitas vezes é. A igreja muitas vezes é. O céu e o inferno não são divididos, mas a igreja, nossas relações querem ser. E por que alguém anda dividido? Por que alguém anda no casamento desunido? Porque ele é um poço de egoísmo que acha que a vontade dele por ser marido tem que ir à tona. Então ele se mergulha num egoísmo que não é um espírito que vem de Deus. E diz que a sua família é o quê? Não é a família que mostra Jesus à igreja. É a família que mostra a vontade de um marido maluco. Vocês estão entendendo, irmãos? É ele que está, não, cara, aqui vai ser assim, dessa toada aqui, ó. Vocês estão entendendo isso? Eclesiastes diz, é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro... Se um cair, o outro faz o quê, irmão? Mas, muitas vezes não tem sido assim. Muitas vezes o cônjuge está fazendo de tudo para o outro cair. Deixa eu falar uma coisa para você. Brigar por posição é a coisa mais demoníaca que existe, porque o primeiro que brigou por posição tem o nome de Satanás. A posição mais maravilhosa não é primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, nada disso. A posição mais maravilhosa é a posição que Deus me deu. O mais obediente não é aquele que obedece com 100 pessoas. É o que obedece com uma pessoa. Porque não é 100 e nenhum, é a obediência. Amém, irmãos? Não é quantidade, é a fidelidade. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. O primeiro que brigou com posição é quem? Satanás. Ele achou que ele não é, não, cara, eu quero ser maior que Deus. Aí tem filho querendo ser maior que o pai. E aí vai embora. Diz aqui, se os dois dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas se um só dormir, como se esquentará? Se alguém prevalecer contra um, 2 lhe resistirão. Porque o cordão de 3 dobras... Quem é a terceira dobra do nosso cordão? É Deus. Agora, se ele não for a terceira dobra, a hora que puxar... Pum. O que é ter Jesus como a dobra do meu cordão? Senhor, Tu és o cabeça da nossa família. Fala. Fala, Senhor. Fala, Jesus. Porque se Jesus der uma palavra, qualquer que seja, por mais maluco que seja, anda por sobre a água, você e sua família vão andar em cima da água. Agora, se você tentar andar sobre a água, sem Jesus ter te chamado, você vai afundar. Amém? Sabe o que diz o Salmo 127? Ó, tem muita coisa aqui, eu vou ter que pular. Ó. Salmo 127, versos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a sua casa, você trabalha em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Sabe o que é isso? Não adianta o seu talento de melhor marido, nem o seu talento de melhor esposa. A terceira dobra tem que ser o cabeça, tem que ser Jesus. Se Jesus não estiver trabalhando nas nossas famílias, irmão. E o que é Jesus trabalhando na nossa família? Os princípios dele sendo seguidos. Simples. Inútil é para você levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente você foi buscar, porque aos seus amados ele dá enquanto?
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerá, feliz será, e tudo lhe irá bem. Sua esposa, no interior da sua casa, será como uma videira frutífera, seus filhos, como o rebento da oliveira, à roda da sua mesa. Como é abençoado o homem que confia em Deus. Qual é o princípio? Confiar em Deus. Sabendo disso, aonde é que o diabo vai atacar você? Na sua vida espiritual, irmão. Na sua vida devocional. De onde você vai arrumar? Que Deus vai ser edificador da nossa casa. Você não lê Bíblia há tantos anos. Você não ora há tantos anos. Você não louva. Você não está naquela alinhamento com o Espírito Santo. Quem é que vai começar a construir a sua casa? Você. Quem é que vai começar a construir a sua casa? A televisão. Quem é que vai começar a construir a sua casa? Alguém. Vai ruir isso aí. Então o diabo vai atacar o quê? Se uma casa dividida não prospera, o que o diabo vai fazer, irmãos? Vai tentar lançar um contra o... Irmãos, um casal não é uma dupla de inimigos. Onde o casamento agora é o seguinte: eu vou prevalecer contra a minha esposa, que eu vou ganhar dela. Ó. Ganhei. Não é isso. E nem a esposa ao contrário também. É um pelo outro. É um ajudando o outro, porque entendem que não é nem um e nem o outro, mas é os dois demonstrando Cristo. E a igreja? E alguém fala assim, lá no texto, o homem tem que amar a esposa. Eu não sei o que é amor, como é que eu vou amar? Eu acho que amor é gostar, hein, irmão? Jesus não gosta de ninguém, quero avisar para você. Jesus ama. É a mesma coisa. Quem gosta, um dia passa a odiar. Pode passar a odiar. Porque o contrário de gostar é odiar. Agora, o amor não tem contrário, porque amor é uma pessoa chamada Jesus. Quem ama, como diz o texto, ele ama o amor ágape, o amor sacrificial. Ele está ali para se sacrificar pelo corpo. Não está entendendo o que eu estou dizendo? Tem uma linha de autoridade. 1 Coríntios 11, 13, eu falei aqui. E ali, irmãos, essa semana, praticamente inteira, eu fiquei em 1 Coríntios 11. Que é uma passagem que muitas pessoas pensam que é uma passagem que não tem nada a ver. E eu não vou trazer isso agora, mas eu vou voltar nisso aqui, porque isso aqui é tremendo. Lá está dizendo uma coisa bem assim. Que a mulher não podia ensinar na igreja. Quantos já viram isso aí? Que a mulher na igreja precisava usar um véu. E se não tivesse véu, o seu cabelo lhe seria como véu. Eu sei que muitas igrejas, muitas denominações pegam isso e acabam fazendo outra coisa. Mas diz lá um versículo que é muito interessante, diz assim, que a mulher não pode orar com cabeça descoberta por causa dos anjos. Aí você pensa, cara, o que é isso? Sabe o que é isso? A gente vive tão desprovido daquilo que é espiritual, daquilo que é sobrenatural. Quando a gente lê versículos, a gente não consegue passar deles. Por quê? Porque a gente só vê as coisas no natural. Então isso aqui não faz sentido. Irmão, ao lado do quem teme a Deus tem o quê? Um anjo acampado. Isso é salmo, não é? Você crê na Bíblia? Existem anjos. Anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14 é você e eu. Estou falando de anjinho da guarda, um menino loirinho, pelado, que fica, isso é cupido, isso é o diabo. Mas que existem anjos com ordens ao nosso respeito, existem. Ah, não vou ver, não está vendo também, irmão. Pronto, não vou nem entrar nessa história. Imagine então, você que crê, quantos anjos tem aqui agora? Se o trono do Senhor é entronizado em meio dos louvores do seu povo, quem você acha que vem junto com o trono? Ele vem sozinho? Quantos anjos você acha que tem aqui? E os anjos são espíritos mandados por Deus debaixo de autoridade. Só vou dar uma resumida, não vou passar por isso. Mas sabe o que o apóstolo Paulo está falando? De uma das coisas mais zombadas. As pessoas zombam disso porque tem gente fazendo bobeira. Chamada cobertura espiritual. Cobertura espiritual existe, sim, senhor.
Sabe qual que é a cobertura espiritual da sua casa? O seu marido. Porque a mulher não poderia, lá naquele, tem um contexto histórico e cultural, não vou entrar nisso, mas o Paulo fala assim, ó, você não deve orar com a cabeça descoberta. Não é que ela tinha que usar um cabelão e nem um véu. Está falando do seu marido. O que está dizendo? Que nenhuma pessoa, olha sacerdotes, maridos, presta atenção aqui, ó, que ninguém da nossa casa pode estar no âmbito espiritual de maneira descoberta. E quem que é a cobertura da família? Cadê os homens aí? Põe a mãozinha assim, faz assim, ó, eu. Sabe por que muita coisa não passa para a esposa, para os filhos, não rebenta tudo? Porque tem um homem guardando a porta. Isso aqui é uma coisa que nós vamos entrar mais para frente, mas as pessoas pensam que é só um tratado de usar véu, não usar véu, tem cabelão, não tem cabelão, não é nada. Isso é um princípio espiritual que está ali dentro. Que a mulher deveria ter o seu cabeça, que a protegeria. E quando os anjos, que são espíritos que vêm numa linhagem de autoridade, principados, eles observariam aquilo, porque a palavra anjos aqui não é só anjos de Deus, é o mundo espiritual observando, é isso que quer dizer. Quando alguém ora na igreja, quando alguém se posiciona na sua casa, o mundo espiritual está vendo você. E a pergunta do mundo espiritual é essa: eles estão debaixo de princípios ou não? Então, quando vinha naquela época uma mulher para entrar no mundo espiritual, que a oração é isso, de maneira sozinha, os anjos, ou seja, o reino do espírito olharia, e se ela não tivesse a cobertura do seu marido, ela estaria desprotegida, porque ela está fora da ordem, que está em 1 Coríntios 11, 3. O marido é o cabeça da esposa, Cristo é o cabeça do homem, e Deus é o cabeça de Cristo. O mundo espiritual é tão meticuloso, ele é tão detalhista em obedecer ou não obedecer o mundo espiritual, que quando eu quebro um princípio desse, eu entro em toda a questão de problemática que estava acontecendo com as mulheres na época da igreja de Corinto. Ou seja, irmãos, nosso casamento não deve ser um campo de batalha. Mas se ele tiver que ser a partir de hoje, não é contra o outro, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra o outro, não é contra pessoas. A nossa luta é contra quem, irmão? Contra quem está operando contra nós por detrás das pessoas. Então não existe nenhuma razão para o marido se voltar com a esposa se voltar contra o marido, como se eles fossem inimigos. Você não está percebendo que é o maligno que está trabalhando para jogar um contra o outro, não? Ah, você está querendo dizer que a gente não pode conversar, a DR, discutir relação? Não, irmão, não estou falando sobre isso. Eu acabei de falar o que é correção. Eu acabei de falar que o marido e a esposa têm que ter grandes conversas, sim. Conversas. A gente nem sabe o que é conversa mais. A gente inicia uma conversa, o outro começa a falar mais alto. Está gritando por quê? Você quer ver uma coisa? A gente não sabe que a entonação da nossa voz, ela muda totalmente o sentido da mesma frase. Eu posso dizer uma frase aqui, qualquer uma, num tom, né? Vou usar aqui o Nazaré de novo. Paz, olhando para você, eu lembrei do pãozinho Nazaré. Ó, ele dá risada, o pessoal dá risada, nananã. Se eu mudar a entonação da minha voz, se eu franzir a testa e olhar para ele, falar assim, ah, cara, vou olhar o outro ali, tem outro ali. Está parecendo uma padaria cedo, né? Ali, ó. E mudar a entonação da minha voz, ele vai sentir uma pressão, ele vai se sentir acuado. Ele vai interpretar a mesma frase como se fosse um xingamento. E aí ele vai ter que reagir. E aí ele levanta um pouco mais, eu levanto um pouco mais, levanta um pouco mais, levanta um pouco mais. E aí uma conversa, cujo objetivo era descobrir o que a Bíblia diz sobre aquilo, para que a gente pudesse fazer, acabou. Agora vira uma briga de casal. E termino aqui. Briga por causa das coisas de Deus? Briga porque eu quero o meu desejo em cima do seu. Nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos fazer. Nós vamos fazer porque eu sou cabeça, porque eu sou o marido, é eu que mando.
ou nós vamos fazer com um cafunézinho e uma promessa de uma noite de amor por parte da mulher. Tanto um quanto o outro é errado. E é por aqui, e entre tantas coisas, que o maligno tem entrado, minha gente. Colocando marido contra esposa, esposa contra marido. Colocando filho contra pai, pai contra filho. A gente devia ser a representação da vida de Jesus. A gente está lutando pelos nossos próprios interesses. A gente não quer saber mais o que Deus disse sobre aquilo. E aí o diabo vai entrar. Tem muita coisa aqui que eu vou deixar para frente. Eu nem devo tempo de falar das duas áreas principais da vida do casamento, que é dinheiro e sexo. Vai entrar na última lá, que é muito grande. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, sabe o que é o segredo para a gente dar um tiro no capeta agora? Mandar uma bala daqui para lá? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e o diabo não é a esposa ajoelhar na frente do marido como se ele fosse um rei, e nem o marido ajoelhar diante dos desejos que a esposa lhe pode satisfazer. É os dois se ajoelharem diante de Jesus e pedir perdão. Não porque fez contra o outro fez, porque fizeram contra Deus. Primeiro, Senhor, nós te abandonamos. É o que aconteceu com a igreja. Vocês estão uma maravilha, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês me abandonaram. Por que os casamentos são tão ruins muitas vezes? Não é por causa do outro, por causa do um, não. É porque não tem Jesus, cara. Alguma das partes não tem Jesus. Não vou dar tempo de falar sobre isso aqui. Mas quando você age debaixo de princípios, você age com Deus ao seu lado. Saiu do princípio, você está sozinho. A gente não sabe conversar mais. Conversa agora é o quê? Imposição de vontade. Não é conversa, não é conversa. Você não entende o que eu estou dizendo? Só, eu quero conversar com você, hein? Hoje eu quero conversar com você. O que é isso, cara? Isso aqui não é conversa, irmão. Isso aqui é imposição de vontade. Você concorda comigo? Você está ali, chega em casa, aqui ó. É hoje, hein? Nós vamos conversar hoje. Hoje não, nós vamos... Ó, botando o dedo na cara dos outros. Que é isso, mano? Faz isso na rua. O cara pega o seu dedo, quebra o seu dedo e te dá um pau. Irmão, não existe isso. Já descobriu, não adianta falar grosso com ele, mulher. Não adianta bater o pé. Vou pegar ele de outro jeito. Tá entendendo? Transformando o seu marido num Sansão. Palmas para você, querida. Na hora que o diabo entrar nele e inverter o jogo, você apanha. Vai bater em você. Você acha que esse negócio de violência doméstica é uma coisa que cai do céu? Isso é construído. Sem falar da violência verbal, que em minha opinião, guardadas as devidas proporções da violência, é muito pior. Porque do apertão no braço, some rápido. Uma palavra enfiada dentro do coração. E aí a gente quer ter vidas maravilhosas em casa. A esposa aqui, ó, seu idiota! Você quer seu burro! Você está destruindo o seu marido. O diabo vai pegar ele. E um dia, a hora que você falar isso aí, é igual Sansão. Batia nos filisteus, batia nos filisteus, batia nos filisteus, batia nos filisteus. O dia que o Espírito Santo saiu. Ei, seu idiota, você não faz nada direito. Ele virou e deu um soco na cara da mulher. Puf, ela caiu de costas. Isso não tem na igreja evangélica. Irmão. O evangelho, sabe por que muitos evangélicos não arrebentam a cara da esposa e a esposa do marido? Sabe por quê? Porque vai dar rolo na polícia. Porque vontade? Hein, irmão? É que nem aquele negócio. Ei, rapaz, você já pensou em divórcio? Divórcio nunca. Homicídio várias vezes. Pessoas que queimam por dentro de ódio. Não, irmão, não existe isso. Esposas que não falam nada na frente do marido por medo, mas quando sai amaldiçoa ele pelas costas. Na hora que ele bate o cara, esse maldito, desgraçado Deus. Tem gente que faz oração, Deus, mata ele. É verdade, é verdade, é verdade. O coração negro, o coração poluído igual fel. Você acha que o diabo não vê?
Assim, agora é ali que é a minha casa. E agora eu vou alimentar isso. Porque o defeitinho do seu marido agora vai aumentar. O defeitinho da sua esposa. Irmãos, por que o marido e a mulher têm defeitos? Quando você vê o defeito da sua esposa, o seu ministério começa ali. E vice-versa. E não, ver o defeito do outro não é a oportunidade de pegar uma espada e ir lá arrebentar, humilhar o outro. Tá vendo aí, ó? Você é burro mesmo. Idiota mesmo, você é um vagabundo mesmo. O cara vai lá, perde o emprego, já está ruim. Né, irmãos? A coisa já está difícil financeiramente. O cara sai o dia todo entregando currículo, não acontece. Chega em casa, em vez de ter alguém que o levante, tem alguém que vai lá e fala assim, né, ó, é vagabundo, você não presta, né? O diabo só aqui, ó. Vou pegar porque é meu. Vou pegar porque me pertence, eu vou entrar. Agora, quando nós submetemos a Deus, quando não é a gente não é um bando de marido endemoniado, bando de homem endemoniado. Ai, tem, irmão. Tem, Sérgio? Tem. Quem que é homem endemoniado? Um homem que não está debaixo da vontade de Deus. Pronto. E aí, irmãos, a gente quer que Deus ajude a gente. Mas a gente não está submisso à vontade dele. A gente quer que Deus venha e resolva o nosso problema para a gente ficar bom no fim de semana. Mas segunda-feira eu solto a mão de Deus e vivo a semana inteira como se Deus não existisse. Sabe o que é preciso para mudar as nossas famílias? Compromisso com a Escritura. Sabe o que é preciso para mudar nossas famílias? Compromisso com Deus. Ah, mas não é compromisso com o outro. Não, é compromisso com Deus primeiro. Que se você está alinhado com Deus, alinhado, até o seu marido descrente, diz a palavra, é ganho sem palavra nenhuma. 1 Pedro capítulo 3. Até o seu marido descrente, esse maluco aí, que descrente parece que é a cara do mundo, né? Não, descrente é aquele que não crê. Crê num pedaço. E aí o que acontece? Ele é santificado no convívio da esposa sábia. A sabedoria, Provérbios 14:1. A sabedoria está na mão de quem, irmãs? A mulher sábia, o quê? Edifica a sua, o quê? Mas a tola, como tem uma liderança na mão do marido, tem uma sabedoria na mão da esposa. Quem é mais, quem é menos? Ninguém. Eles se completam. Vamos arrancar da nossa cabeça quem que é maior e quem que é menor, gente. Quem que está na frente, quem que não está na frente. Se Deus te colocou, fique. Mas aonde Deus te colocou, fique de maneira humilde. Não chega todo dia em casa, eu quero dizer que, ó, sou eu, hein? Esquece não, pessoal, aqui. Se coloque de pé. Semana que vem tem os filhos, hein? Quero todos aí. Irmãos, feche seus olhos em nome de Jesus. A gente brinca. Às vezes você dá risada. Mas é incontável o número de pessoas que estão sofrendo. Está sofrendo, sabe por quê? Eu orei 10 anos para o meu marido se converter. Ele se converteu e agora eu quero que ele saia da igreja. Ele é um cachaceiro cego, um bandidão, nó cego. E eu orando para ele, orando por ele, ele se converteu. Agora ele quer toda sexta-feira ele quer orar agora. Irmã, deixa esse homem orar. Deixa ele ficar na igreja. Não interrompa, você orou por isso. E maridos também da mesma forma. Tem marido que tem ciúme da esposa com a igreja. E vice-versa. Por favor, gente, eu não estou falando para você largar sua casa de ponta cabeça e ficar aqui de segunda a segunda, não. Amém, irmão? Não é nada disso. Mas depois de ter cumprido a obrigação do homem, depois de ter cumprido a obrigação da mulher, depois de ter feito, eu quero ir na vigília sábado. Vai lá, meu amor. Vai. É só de mulher? É, então vai lá. Vou levar você. Ah, é misto, eu também vou. Ah, é outra coisa, irmão. Pilar com pilar de aço. Agora vai lá na igreja. Ah, você vai lá com quem? Orar com quem, pastor? Pastor, eu estou de olho nele, hein?
tô pensando que eu estou brincando. Uma vez um cara foi na igreja, sentou no primeiro banco. Sorte que o Espírito Santo é comigo, irmão. O cara foi para me bater, mano. Você lembra disso? O cara foi para me pegar. Acabar esse culto, eu vou catar esse cara aí. Só que o Espírito Santo pegou ele primeiro. Porque ele achava que a mulher dele ia na igreja 3 vezes por semana porque gostava de mim. O que está operando aí, irmão? O diabo, porque eu já tenho minha mulher, já tenho minha família. Não gosto de outra mulher de ninguém, não. Ponto. Mas ele sentou na primeira e ficou assim, ó. Só que o Espírito Santo foi amolecendo ele. No final, quem quer aceitar Jesus já estava chorando. Eu glorifiquei a Deus por isso. Mistério. Tô doido, rapaz. E ele falou para mim, olha, no final, quer aceitar Jesus? Falou assim, aí, eu não sabia de nada, eu orei por ele, né? Quer aceitar, ele abriu o olho e falou assim, eu quero aceitar Jesus, quero pedir perdão para você. Nunca tinha visto o cara. Quem quer pedir perdão do que, irmão? Eu vim aqui pegar você, bater em você. Oh, glória. Ei, mistério, fui dando uns pulos para trás, né? Mas eu vi uma coisa em você. E sem ninguém me falar nada, o meu coração mudou. Eu quero aceitar Jesus, quero ficar nessa igreja aqui, quero pedir perdão. Foi lindo, cara. Ainda bem que eu tinha um guarda-costas. Feche seus olhos. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Maridos, meus irmãos, homens que estão aqui, a palavra de Deus não é para ferir você, não é para humilhar você, não é para expor você. A palavra de Deus é para fortalecer você, é para direcionar você, é para abençoar você. Minhas irmãs, mulheres, esposas, a palavra de Deus não é para ferir nem expor você, é para abençoar você, para que a sua casa seja uma bênção, para que os seus filhos já amem a igreja desde pequeno. Porque quando o pai e a mãe chegam em casa, não fica falando mal da igreja, não. Ele fala, tem problema lá, filho? Como tem em qualquer lugar, mas Jesus está lá. Não faça isso com seus filhos. Meu filho dizia, ô pastor, também, a vida inteira você ficou falando mal da igreja depois do culto. Meu filho tem medo do pastor, lógico. É verdade, irmão. Senhor, em tudo te damos graças. Perdoa, Deus, às vezes que eu fui rude com a minha esposa, não entendendo o propósito eterno de Deus. Perdoa, Senhor, as esposas que saíram da sua posição, desobedecendo ao Senhor. Isso nunca foi bonito. Desculpa, Senhor, e perdoa todas as vezes que, ao invés de buscarmos a tua vontade, discutimos para que se fizesse a nossa vontade. Que seja a tua palavra na minha casa, que seja a tua vontade. Me ensina, Jesus, a ser como tu és, a ser o marido como tu és. E as esposas olhem, Senhor, me ensina a ser como a tua igreja é, sem ruga, sem mácula. Meu marido não é o meu inimigo, minha esposa não é o meu inimigo, a minha inimiga. Ela me ajuda, ele me ajuda. E se alguém tem falta de amor, derrama amor do Espírito Santo. Não deixa as famílias se destruir, Espírito Santo. Que haja humildade de pedir ajuda. Quando você não está conseguindo, pede ajuda, irmão. Se você, esposa, não está conseguindo orar porque a carga está pesada, pede ajuda. Se você, marido, não está aguentando, pede ajuda. Não fica sozinho, não. Nessa hora que entra a igreja para te ajudar, para conversar um pouco com você, para orar um pouquinho por você, para você aguentar mais uma semana que vem por aí. Quando o diabo vai tentar a gente, lançar um contra o outro, nós somos uma parceria de amor para revelar Jesus e a igreja. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém?